Quando nós falamos de vocação e da disposição que eu tenho para uma dada tarefa, isso remontaria a algum preparo que, mesmo que eu não lembre com clareza, eu possa ter recebido no astral para adentrar essa faina e atuar em dada área, e teria a possibilidade de uma atividade que no pregresso eu possa ter menoscabado a insancha de realizar aquilo, ou abusado da confiança que foi colocada em mim, daquele quinhão, visto que somente o serviço no bem intensamente realizado pode ir me afastando do pensamento malévolo. E, inclusive, me protegendo dele. Em sendo assim, a experiência de algum tipo de perda de oportunidade pela forma como eu estou aí naquela área, pode me levar a, numa próxima existência, estar na imediação daquela atividade, desejosa de dar um passo a mais, mas precisar ficar naquele local para retemperar e reconquistar a confiança consciencial. Em sendo assim, alguém que havia sido um dermatologista e que atuara nessa área, abusando financeiramente daquilo que cobrava e valorizando estética, mesmo que a prejuízo da saúde daquele que estivesse ali com ele, pode acontecer de, numa próxima experiência, ele ser relocado num trabalho junto a doente, no hospital, mas para a limpeza daquele quarto. E isso seria a questão do que ele fez antes e tinha preparo para fazer e o que ele vai fazer nessa existência, e não com o trabalho em si, visto que um faxineiro ele pode fazer de forma muito mais elevada aquilo que realiza do que um abortador que atua nessa área do esculápio, interrompendo vidas na sua fase embrionária. Mas é curioso considerarmos que, quando nós recebemos um quinhão de serviço e nos abraçamos para que aquilo possa acontecer, terei que perceber, a cada um segundo suas obras, que diz da ingência de realizar no meu melhor possível aquilo, visto que eu responderei perante o tribunal da minha consciência, da minha análise, como fiz e desencumbi daquele serviço. Inclusive, assim, no meio espírita, são diversas orações e os pedidos deixados pelos nossos maiores, como Chico, acerca de, se houver algum tipo de abuso daquela confiança que foi dada e daquele quinhão que foi conferido
que seja interrompido aquela atividade, que os bons espíritos viessem na minha direção, me salvando de mim mesma e retirando de mim aquele dom, ou interrompendo minha vilegiatura com uma desencarnação, seja violenta, falando da minha situação que eu preferiria. Se eu estivesse usando aquela energia que me foi emprestada num título precário para definhar a fé de outrem, confundir, enganar. Porque seja no serviço que nós estivermos, o Consolador e Dispensador da bênção continuará sendo Cristo, que tem a chave da nossa ascensão e em cujo baú de tesouros estão as nossas possibilidades de vitória real. Em sendo assim, ao comentarmos a questão do serviço e desse empréstimo que nos é dado quando posso ter um título, concluir um curso, fazer uma especialização que fosse, mas receber isso como um convite para criar um reflexo novo que me enobreça, que vai ter a ver com aquilo que eu vou crivando de positivo e de elevado no que faço. E é um trabalho solitário, visto que se eu venho a cair, vai acusar dentro de mim um vacilo. E caso eu esteja dando conta de dar aquele próximo passo, eu vou perceber que está dando, mas eu nunca vou ficar recebendo confete dos bons espíritos, que eles não fazem isso conosco. Se eles percebem que nós estamos dando conta, mesmo para as nossas vulnerabilidades, os nossos deslizes e as nossas tendências inferiores, mas se eles veem que nós estamos conseguindo fazer o digno, vencer nossa paixão e seguir, eles vão nos confirmando em detalhes que a vigilância acurada vai nos fazendo captar. Mas nunca o bom espírito ele vai ficar me elogiando a esmo, porque isso seria quebrar um ovo no meu pé e me faria derrapar logo em seguida, porque se eu fico recebendo muito elogio, isso não vai me servir de nada, se não para me anestesiar, me excitar e me levar a um estado de fraquejar a cautela e a disciplina que preciso ter. E até é uma conduta que nós, ao estarmos atentos para fazermos igual com o outro, visto que se eu inicio uma fala que fica confetando e colocando num holofote o outro, eu coloco ele numa situação escorregadia perigosa, gratuitamente. Até porque nós não desconhecemos a vigilância e o cuidado que quem está aqui tem que ter. Que enquanto nesse orbe terra, nesse momento das convulsões de transição que estamos vivendo, em que a loucura solapa e os desequilíbrios de todo matiz nos encontram a todo momento, só por uma vigilância ingente eu vou conseguindo me manter minimamente harmonizada e em condição
de seguir fazendo o nobre. Em sendo assim, eu percebo em mim que não ajuda a ficar massageando o meu ego, que Jesus não faz dessa forma comigo. Ele vai me dando confirmação discreta, porque ele sabe que precisa fortalecer a minha energia, a minha força propriamente dita, a minha vigilância. Daí que é de forma atenuada, intuitiva, leve, que ele vai soprando aquilo que precisa em termos de confirmação, mas de forma a me fortalecer a disciplina. Porque é um caminho que ou eu intensifico ou eu perco o fio da meada. E em sendo assim, eu evito ter uma atitude com alguém que perceba que fez algo excelente, ou mesmo que é um instrumento de Jesus na nossa vida, de ficar fazendo aquela tessitura de adjetivo para elevar e supervalorizar aquilo que esse alguém esteja fazendo, porque isso só vai servir para um enfraquecimento da moral do outro. Mesmo porque as verdadeiras confirmações daquilo que eu estou fazendo é indo adentro. Eu vou ser soprada, a minha consciência ela vai me avisar, porque Jesus fala comigo pela minha consciência, pelo fórum íntimo, e vai inclusive me dando alertas em torno daquilo que eu preciso ter cautela, dada a situação que é perigoso para mim, um local que esteja de tiroteio energético, para que nós saiamos mais fortalecidos, para continuarmos a luta, o embate. E uma coisa que não ajuda nessa questão é tomar partido, criar panelinha diante de algo que perceba. A iniciativa de rezar pelos envolvidos no litígio que for, inclusive quando começa, um fala A, outro responde B, outro devolve C, que a gente percebe que está tendo uma ação e reação e que as partes já não agem de modo próprio. Mormente nessas circunstâncias nós precisamos acautelar, porque se eu tomo qualquer partido, eu vou pôr mais fogo naquela divisão, naquela cisânia. E isso vai levar a um pipoque de fofoca e isolamento, que compromete a energia boa. E sendo assim, naquilo que perceba, a minha oração, o meu silêncio, o meu voto de recuperação vai ter um efeito balsâmico e vai ser a forma que leva auxílio eficaz. E é curioso, porque cada qual é qual. Aquele que numa existência pregressa houvera entrado numa loja para roubar e tenha caído num latrocínio em que atirem alguém e ao mesmo tempo faz a retirada de objetos desse local,
não necessariamente ele vai precisar de espiar e reparar essa situação tendo um estabelecimento seu roubado e recebendo um tiro. Ele pode, numa próxima experiência, iniciar um trabalho desde adolescente num estabelecimento comercial, em que ele é chamado a contribuir além do horário vulgar e se esforça num caixa, numa organização de objeto, numa limpeza. E, sem se preocupar com o retorno, o dinheiro, dá o seu sangue para que aquele estabelecimento possa continuar. Em sendo assim, vai acontecer de uma experiência que me sensibilize, mas que vai ser diferente para alguém cuja vivência sensibilizadora tem a ver com uma revivescência do físico e dessa pungência. E sendo assim, pode ser que para o Joãozinho, que havia passado pela ação latrocínica no pregresso, nessa vilegiatura, estar nessa lojeta, fazendo essa organização interna e a mobilização importante do local, já seja uma sensibilização que vai levá-lo a ir reparando o que havia feito e modificando a sua performance moral. E pode ser que para o Marquinho a experiência pregressa nesse sentido vai encontrar a sensibilização na pungência e na dor física de receber um tiro, qual ele havia feito. E aí vai variar de acordo com o meu grau de empederniamento, que pode significar uma refratariedade à dor moral e tem a ver com uma lei de causa e efeito que não consegue me educar do ponto de vista moral. Daí eu vou precisar da experiência física de receber um tiro se atirei, que para mim é mais sensibilizadora para a reparação. Mas se eu não sou tão refratária, a experiência de um serviço nobre vai ser o caminho para a minha sensibilização e reconstituição moral. Cada qual vai ter a experiência que necessite para o impositivo dessa sensibilização. E como nós não conseguimos interromper o pensamento, o que é possível é canalizar o que penso e modificar o meu painel psíquico. Quando é falado em pensamento acelerado, que inclusive está ligado à ansiedade, pânico, depressão, isso passa por um uso que é feito do meu pensamento pelo espírito obsessor, que em qualquer instante pode ser qualquer um de nós, se eu me permitir ser um instrumento malévolo na vida de alguém. E a modo do pensamento é usado por esse obsessor para
fortalecer um gatilho de angústia. E em sendo assim, isso vai atravancar. E fortalecer as ruelas da minha mente que faz eu ir mais rápido para aquele instante, sensação. Se formos considerar a situação do suicida, que está num pensamento opressivo, numa traição que tenha sofrido, e aquilo assume motos insuportáveis, e ele perdeu a capacidade de gerenciar o pensamento, seja para desacelerar aquilo, para balsamizar e acalmar, ele pode tentar a interrupção da sua vida, pensando que assim, esse pensamento acelerado que o calcina seja interrompido. E é um ledo engano, porque ao chegar do lado de lá, ele percebe que isso só faz intensificar aquela ideia que o fazia sofrer. Em sendo assim, para que eu me proteja do pensamento acelerado, negativo, para o mal, eu preciso usar esse pensamento, e o pensamento acelerado propriamente dito, para o bem. Que são substituições de conteúdos que a gente vai fazendo e que nos beneficia para que consigamos esse desiderato. E essa questão das anomalias do nosso pensamento é patente nos distúrbios que nós trazemos, seja no autismo, numa TDAH, num TOD, numa ansiedade, e que mostra a dificuldade que nós temos de controlar a nossa mente e de estabelecermos comandos saudáveis, deliberações, decisões que vai nos ajudar a aumentar nosso equilíbrio. Porque no mundo onde as interpolações energéticas são constantes, influenciamos e somos influenciados o tempo todo, acaba que a questão do risco do desequilíbrio é muito grande que nós vivemos, que estão a se derramar nas nossas estatísticas de adoecimento mental. Exatamente devido ao fato de existirem conversas energéticas e interferências vibracionais uns em relação aos outros, e aqui nós não comentamos apenas referente a encarnado, mas desencarnado, que respiramos esse mesmo ar aqui da Terra e que livremente nos interagimos uns com os outros, cuja única abordagem de proteção é o bem que eu faço. Que é aí que eu consigo me aproximar do espírito
protetor? É quando eu tenho uma atitude parecida com a dele. Se eu opto por uma atitude de ressentimento, vai ter uma legião que vai viver aquilo comigo. Porque nunca é um espírito. Alguém que chega num centro espírita relatando uma experiência obsedante e que percebe a interferência espiritual opressiva. Como uma moça que comentava que ela tinha a sensação de estar num fluxo contínuo, tendo mão sobre o seu pescoço, asfixiando. E ela relatava que tinha a sensação que isso podia ter a ver com o aborto, com o que ela havia realizado, do qual ela se arrependera, e inclusive ela está fazendo um militamento da doutrina espírita, buscando a sua reparação, recuperação, mas cujos efeitos ainda se demoram, até que nós possamos ir diluindo isso com as nossas atitudes nobres. Daí, quando ela chega ali no centro espírita pedindo um passe, uma desobsessão, e relatara a condição em que ela vivia, isso vai dizer não apenas de um espírito que ela experimenta, porque tem uma legião com aquela mesma vibração e ideologia que atua junto. Isso, inclusive, assim, tem a ver com as nossas orações. Na pauta do possível, nós fazemos no plural. Ao invés de eu pedir algo para mim, eu vejo que aquilo é bom para mim, então eu peço no plural para que outros se beneficiem. Visto que vai ter uma legião de espíritos próximos de mim, muitos deles precisando de ajuda, de alívio, de consolo. Aí, ao fazer a abordagem oracional intercessória, o arranque da pluralidade faz com que outros sejam beneficiados. E a oração, ela é balsâmica. Tantos quantos conseguir alcançar com ela, vamos lá fazer isso, porque ela vai levar alívio, lucidez, vontade de reparar. E é o que nós faláramos aqui. Esse é o motivo de, mesmo que eu esteja numa rotina do trabalho, fazendo algo que gosto e realizada no caminho que me propus, tudo ao meu redor, inclusive em mim, vai tentar me irritar, me desequilibrar. Porque nós estamos numa faina de ação e reação do estágio vibracional que nos diz respeito, que nos compete enquanto espíritos inferiores, falando da minha situação, num órbito de prova e expiação. Que tem o supracitado regime de influenciação e interferência recíproca. E em meio a isso é que acontecem as violações graves da dignidade, em que crianças, por esse orbe afora, estão sendo usadas como armas de guerra, submetidas a cubículos, tendo a sua movimentação interceptada. Em que ela está ali ao abandono, sujeita a um abuso, a uma inanição, a falta até de água. E que tem a ver com esse regime de
deletério que pede essa substituição de padrões de pensamento, que é um esforço ingente. Porque se fosse algo fácil, nós estávamos ótimos. Ninguém precisava tomar remédio faixa preta para não enlouquecer de vez. Estaríamos sem ansiedade, sem depressão, sem uma irritação extrema que nos assola, e seguiríamos de boa. Somente que o domínio do pensamento e da emoção é dificílimo. E ele vai estar a serviço das nossas paixões primevas se eu não canalizar isso para o nobre, o elevado. E em sendo assim, vai continuar tendo vez em mim o meu ciúme, a minha inveja, a minha ira, a minha arrogância, que só poderão ser vencidos se eu substituir por padrões elevados de altruísmo, de doação, de renúncia, de bondade. E em sendo assim, a misericórdia de Jesus é a nossa principal medida. Ele ressona inarticuladamente na nossa acústica e continua nos convidando para não desistir de vencer nós mesmos. Somos chamados de novo, numa reiteração por ele, a nos renunciar a nós mesmos, tomar nossa cruz e segui-lo. Na oração, mansuetude, vigilância, nós vamos empenhar a concatenação consoante o seu pedido de nos amarmos como ele nos ama. Aí eu consigo entrar essa elevação moral e abrir, rasgar o véu para que outros entrem, levando esse pão, essa água. Porque se eu não entro nessa nobilitância e atravanco, obstaculizo para aquele que quer entrar, seja com meu testemunho indigno, seja com a energia solapante, e me torno um empecilho, um empeço para o movimento de outra, isso cria um acúmulo de nefandade na minha direção, porque eu nem faço e prejudico quem quer fazer. Em sendo assim, essa compaixão e esse tomar a diretiva para uma proposta em que eu viro essa chave e, com o meu testemunho, faço outros seguirem. Isso é curioso, visto que quando minha existência ela é mal empregada, eu fico a esmo e me demoro em ser empeço, eu não tiro proveito dela. E aí eu vou ter que recomeçar de novo, sabe Deus quando, em condição menos ou mais penosa, e em razão da minha má vontade, da minha negligência, do meu impedimento. É assim que na vida poderei ser constrangida e compulsada a fazer
no dia seguinte, ao raiar, o que não fiz na véspera, quando pude. E mostra que existe uma urgência de um tempo que escoa, que poderá ter seu termo e não me dá aviso prévio. E conforme essa mensagem de Kardec, no subsequente, ligado o aceite de Jesus como mestre dos mestres, ao qual nós vamos após ele, traz essa chama, esse farnel, que acende a fé naquele que vê o meu proceder e vagueia, perdido, nos atalhos expiatórios, a maneira de lágrima apagada, insensada, que esse prélio vai reacender e inflamar. E nós seremos, conforme o livro Opinião Espírita, em todas as manifestações da nossa existência, convocados a servir e auxiliar através da nossa atitude, do nosso proceder.